Muito boa noite, meus queridos. Tudo bem por aí? Que prazer estar aqui com vocês de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício. De vez em quando eu apareço. Sou lá de Caxias do Sul, da Aliança Bíblica de Caxias do Sul, e tenho o privilégio de ser convidado a falar um pouco da palavra de Deus aqui na Aliança. De vez em quando eles me convidam. Então, se você é a primeira vez que você me vê, de vez em quando você vai se deparar comigo aqui dando algum estudo, e para mim é uma satisfação muito grande. Entre as coisas que mais me dá prazer na vida fazer é poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo nos últimos tempos. Sabe que, alguns anos atrás, eu decidi que eu ia fazer uma ultramaratona. Eu saí da minha casa correndo e fui até Torres correndo. 30 quilômetros por dia eu corri. Naquele caminho ali da Rota do Sol, fui indo e tal. E durante 8 dias, e claro que teve alguns intervalos de tempo, assim, eu corria 3 dias, descansava 1, e eu fui. Então, alguém aqui já fez esse percurso a pé? Ninguém é doido, né? Ninguém é maluco, né? Então vocês não sabem o que eu passei. Quando hoje eu vou para Torres de carro, porque eu nunca mais fui a pé correndo, né? Eu completei essa jornada toda. Eu me deparo com certas coisas que vocês não vão se deparar nunca. Eu conheço detalhes ali daquela jornada que são muito do que eu passei naquele caminho. Por exemplo, tem uma porteira, que foi uma porteira que eu cheguei cansado naquela porteira, e eu me escorei naquela porteira. E eu sei qual é a textura da porteira. Quando a gente passa de carro, a gente nem percebe que tem uma porteira ali, naquele local. E é uma experiência transformadora. Você ter a oportunidade de chegar mais perto de algo, entender melhor. E às vezes a Bíblia, a gente trata ela como se a gente estivesse fazendo uma grande viagem de avião por cima de um continente, passando pelos capítulos numa leitura superficial. E algum tempo atrás eu decidi que eu ia esmiuçar os textos bíblicos sequencialmente. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, você deixar que a Bíblia conduza aquilo que vai ser a sua meditação diária, capítulo após capítulo, entrando nos versículos, e não pincelar textos aqui e ali, mas deixar que a Bíblia conduza. O Adelar me chamou para dar o estudo, eu fiquei pensando, o que eu vou falar? E Deus colocou no meu coração, fale aquilo que está no seu caminho, naquilo que a gente está caminhando juntos nesse momento na palavra. Por isso eu decidi compartilhar o texto de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 até o 8. Um texto que talvez, não sei se já foi estudado aqui alguma vez, é um texto diferente. É legal que a gente se depara com coisas diferentes quando a gente faz esse tipo de exercício. Vamos dar uma lida assim geral nesse bloco da Bíblia para a gente entender? Muito bem, vamos lá. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá contra ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias haviam néfilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, estes foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e também os grandes animais, os pequenos os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Noé, Deus mostrou benevolência. Vamos orar? Deus e Pai, abre o nosso coração, Deus, fala conosco nesse momento, através desse texto, que é um texto diferente daquilo que normalmente a gente estuda, Pai. Que possamos daqui tirar o que o Senhor quer para nós nessa noite, a começar em mim, quebra os nossos corações. Amém. O livro de Gênesis é o livro dos inícios, é o livro das genealogias. Quem que escreveu o livro de Gênesis? Foi um homem chamado Moisés.
Moisés registrou esse livro para o povo de Israel, que estava próximo, prestes a conquistar a terra prometida. O povo estava do outro lado do Rio Jordão e diante deles havia o desafio de conquistar aquela terra. Aproximadamente 1 milhão de pessoas acampadas. Eles tinham diante de si uma barreira natural, que era o Rio Jordão, e depois 7 povos dentro daquela terra que deveriam ser dominados. O povo de Israel ele não era habilidoso com armas, com espada, com guerras. E aqueles povos, aqueles 7 povos que ali viviam, eram povos extremamente armados e preparados para se defenderem da guerra. E esse povo tinha esse grande desafio. E esse povo de Israel, ele tinha vindo de um contexto do Egito, onde por 400 anos, eles foram escravos. E ali no Egito, o povo de Israel, ele perdeu a sua identidade como nação. Eles não sabiam quem eles eram muito bem. E Moisés, quando escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, esse chamado Pentateuco, ele está mostrando para o povo de Israel quem eles são, mudando a cosmovisão que eles têm a respeito deles mesmos e da sociedade em que eles viviam. Porque eles não adoravam a Deus, eles tinham aprendido vários métodos de idolatria lá no Egito. Tudo isso tinha que se reorganizar na mente daquele povo. E Moisés começa o livro de Gênesis falando sobre como tudo veio a existir. Falando da criação do cosmos e também do homem e da mulher. E o homem e a mulher são plantados no jardim do Éden, um local perfeito. E Deus coloca diante do homem e da mulher uma prova, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma prova para que eles desejassem deliberadamente obedecer a Deus. E Adão e Eva desejam aquele fruto através da tentação da serpente, comem do fruto e desobedecem a Deus. E a consequência disso é que eles são expulsos do jardim do Éden. E a partir de Adão e Eva inicia algo que é comum a todos nós. Você sabe o que é? O pecado. A maldade que brota muitas vezes no nosso coração. Teve origem lá naquele casal, na antiguidade, que pecou contra Deus dentro do jardim do Éden. E Moisés conta que quando eles são expulsos do jardim do Éden, o jardim ficava situado numa região chamada Éden, que é mais ou menos hoje onde é o Iraque. A gente não sabe exatamente onde é essa região. Eles saíram do jardim e eles começaram ali a fazer um clã, né? Fazer uma vilinha ali, né? Construir uma pequena cidade. E Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. E Caim se rebela contra Deus. Depois que a oferta dele diante de Deus não é aceita e a do seu irmão é aceita, ele revela a maldade do seu coração e atenta contra a vida do próprio irmão. Um pouco antes, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, Deus fala que os filhos da mulher contenderiam contra os filhos da serpente. E existe algo ali em Gênesis capítulo 3 chamado o proto-evangelho. Sabe o que é o proto-evangelho? É a primeira vez que na Bíblia aparece a promessa de que um dos descendentes da mulher, um dos seus filhos, seria o Salvador. Seria uma pessoa diferente. Alguém que pisaria a cabeça da serpente, causando nela uma ferida mortal, mas ele faria isso depois de sofrer algo terrível, que é chamado o mordendo no calcanhar. Então essa profecia a respeito desse Messias que viria foi proferida para Adão e Eva. E realmente foi o que aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás, que um dos filhos da mulher, chamado Jesus Cristo, nasceu. E ele pisou na cabeça da serpente quando ele morreu naquela cruz para nos salvar, diante de um grande sofrimento, que foi a mordida que a serpente deu nele. Mas ela recebeu o seu golpe fatal. Foi isso que aconteceu há 2000 anos atrás. E esse povo aqui, esse relato que nós estamos lendo hoje aqui no capítulo 6 de Gênesis, relata uma época em que as pessoas, em que essa realidade de Jesus Cristo ainda estava no futuro. Para nós, Jesus está no passado. Mas a salvação dos seres humanos, a resposta para os pecados da humanidade, sempre foi da mesma forma. A salvação em Jesus Cristo. Tanto para aqueles que estavam atrás, lá no começo, que viam para frente a esperança de que um dia viria, como para nós,
que estamos aqui 2000 anos depois dessa realidade, de que Jesus já veio. Esperança no filho da mulher, no filho da mulher. E os capítulos anteriores do livro de Gênesis mostram para nós que a família, depois que Abel morre, a família de Eva e a família de Caim se dividem em dois grupos. Duas famílias vão para lugares distintos. Adão e Eva permanecem ali na região do Éden, onde eles têm outros filhos, e Caim vai para uma região a leste chamada Nod, uma região um pouquinho mais distante. E Moisés mostra nos capítulos anteriores que as duas linhagens tomaram rumos bem diferentes. Tomaram rumos diferentes naquilo que foi a constituição do desenvolvimento social deles. Primeiro, Moisés fala a respeito do caminhar ali da família de Caim. E essa família de Caim, os chamados filhos dos homens, que é colocado ali no texto que a gente vai ver, foi uma descendência marcada pelo afastamento de Deus. Os descendentes de Caim, eles introduziram na humanidade algo perverso e totalmente distorcido do que Deus tinha idealizado para a humanidade, que foi a poligamia. Um homem chamado Lameque tomou para si duas mulheres, diferente do plano original de Deus, que era um homem e uma mulher se unirem e fazerem os filhos, ter a sua família. Esse homem, ele introduz, essa linhagem de Caim introduz a poligamia. E também era uma civilização ali da parte de Caim, que se desenvolveu muito cientificamente e tecnologicamente também, através de alguns desenvolvimentos ali que eles tiveram. Entretanto, esse desenvolvimento aflorou também, junto com o desenvolvimento tecnológico e científico, uma grande maldade e violência. Um mundo caído no meio desse povo de Caim. Ao ponto que um homem falou que matou o outro simplesmente porque tomou um pisão no pé. Alguém fez algo para ele e já matou aquela pessoa. Um mundo caído. Esse contexto de Caim. Do outro lado, do lado da família de Adão e Eva, eles têm um outro filho, depois que Abel morre. O nome desse filho é Sete. E na família de Sete, ali naquele contexto, se desenvolve uma outra maneira de enxergar a realidade. E essa outra maneira é marcada pelo culto a Deus. É a linhagem da promessa. O povo que preservava o conhecimento de Deus. Eles guardavam o sábado, que era uma ordem que Deus tinha deixado para eles ali no Jardim do Éden, e faziam a Deus sacrifícios a Deus. E um dos aspectos bem importantes daquela cultura, da linhagem de Sete, era a pregação profética a respeito da vinda do Messias. Da vinda do Messias. Está muito marcado isso nos primeiros capítulos. Tá bom? Então esse é o pano de fundo que chega aqui nesse capítulo 6 para a gente entender um pouco dessas duas linhagens. E como que se articula nessa história que a gente vai entender um pouco mais aqui e degustar versículo a versículo. Vamos juntos aqui, versículo 1, capítulo 6? Vamos lá, versículo 1, gente, presta atenção, tá bom? Eu gosto de degustar, assim, que nem como você está provando um prato chique, né? Você pega só aquele pouquinho assim, que delícia isso aqui, vamos degustar. Quando os homens começaram a multiplicar-se pela terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Você entendeu o contexto que eu falei das duas famílias? Então os filhos dos homens que são citados aqui são esse clã da família de Caim. Esse clã perverso, que inclusive dá a entender que eles já estavam até cultuando outros deuses. E as filhas de Deus, a linhagem preservada por parte de Sete, os filhos começaram a colocar os olhos nas coisas lá de Caim, da família de Caim. E principalmente o texto destaca que eles cobiçaram as mulheres que haviam lá. Muito emblemático isso, né? Muito provavelmente pela maneira de se vestir, de caminhar, né? Eles começaram a desejar aquilo que estava diferente do que era o que se pregava no contexto da família de Cadicete, dessa linhagem. Eles começaram a escolher para si aquelas mulheres que lhes agradaram. Sempre que a igreja, sempre que o povo de Deus cobiçar aquilo que é do mundo,
não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso aqui já fica um alerta para nós, esse primeiro contexto. Quantos jovens, muitas vezes, passam por situações parecidas como essa, estão na igreja e conhecem um guri lá, que não é cristão. Ele chega para o seu discipulador e fala assim, ele é tudo de bom para a sua discipuladora, né? Ele é tudo de bom, só tem um defeito. Qual que é o defeito? Não é crente. Nossa, ele gosta do pai, da mãe, é trabalhador, é isso, aquilo, só não é crente. Eu vou me relacionar com ele e depois ele vai se converter. Ele vai se converter. É certo que às vezes acontece da pessoa que é do mundo, entre aspas, vir até a se converter, às vezes acontece. Mas para cada caso que existe de alguém que se converteu, que era do mundo, desse chamado casamento misto, existem 10, 20 casos em que o lado que era cristão deixou de ser cristão depois que o casamento aconteceu. Porque o lado que era o lado da semente, o povo de Deus, cobiçou aquilo que era o mundo. E não precisa ser somente a questão do casamento, pode ser outras coisas. Coisas que não são para nós, que são coisas do mundo. Já tem esse alerta aqui que é colocado. Versículo 3. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. O que está acontecendo aqui? Que a linhagem de Sete, essa linhagem escolhida por Deus, os filhos de Deus, começaram a se misturar totalmente com a família de Caim. E chegou o ponto que virou uma coisa só. Estava se perdendo a linhagem de Deus, dos filhos de Deus. De tanto que o lado de cá estava cobiçando, o lado de lá virou uma coisa só. E o que estava presente nessa mistura era a perversidade, é o que diz ali. Por causa da perversidade do homem, o meu espírito, o Espírito Santo de Deus aqui citado, ele é citado uma vez antes em Gênesis, logo nos primeiros versículos da Bíblia. E é o Espírito Santo de Deus que atua nos corações. O coração daquelas pessoas, depois dessa junção com o mundo, foi ficando cada vez mais endurecido, ao ponto que o Espírito Santo de Deus foi perdendo o poder de influência sobre essas pessoas. E elas foram ficando cada vez mais surdas para aquilo que era o que Deus falava para elas, indo pelo caminho da perversidade. E diz ali que Deus toma a decisão, né? A nossa tradução aqui, ele só viverá 120 anos, dá a entender, né, para essa tradução, de que Deus colocou um limite para a longevidade do homem. Mas não é essa a correta interpretação desse texto. A correta interpretação desse texto aqui é que Deus falou assim, chega, eu vou dar só mais uma última chance de 120 anos para que essa situação não vá por esse caminho. É o basta de Deus. Mais 120 anos. A misericórdia de Deus sendo derramada através desse intervalo de tempo. E nesse intervalo de tempo, Deus levantou um homem, a gente vai ver depois, chamado Noé. Esse homem, ele foi um pregador durante esses 120 anos de misericórdia, de Deus esperando. Quero até te chamar para você ler comigo 2 Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia, Pedro, ele está interpretando esse mesmo versículo que nós acabamos de ler. Olha que legal, vamos lá, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro 2, 5, olha que interessante, ó. O que Pedro fala a respeito desse texto? Ó? Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então Pedro fala que Noé, ele estava pregando a justiça. Então, além de construir a arca, né, chamada Arca de Noé, durante esse período Noé estava pregando a justiça, estava falando para aquelas pessoas, tanto com sua vida, na prática, construindo aquele barco, mas também com as suas palavras. O que Noé estava falando? Estava preconizando a justiça. Parem com essa injustiça. Mudem os seus rumos. Não vão por esse caminho. Essa era a mensagem de Noé. Essa era a mensagem. Se você voltar um pouquinho, em 1 Pedro, capítulo 3, volte algumas folhas ali. 1 Pedro 3, ele dá um pouco mais de informação a respeito desse período da Bíblia. E ele diz ali no versículo 18 em diante, preste atenção, 1 Pedro 3, 18.
Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Então, enquanto a arca, esse texto é meio difícil de entender, mas é o seguinte: enquanto a arca era construída, Deus esperava pacientemente. E diz aqui que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo estava em Noé, pregando o arrependimento. E a mensagem que Noé trazia não surtiu efeito nos corações. Não surtiu efeito dos corações. O Espírito de Cristo naquele homem, trabalhando e pregando, não surtiu efeito. Tamanha era a dureza dos corações. Pode vir aqui, gente, o melhor pregador do mundo, a pessoa mais dinâmica, falar as coisas mais vindas da parte de Deus. Se o nosso coração estiver endurecido, não vai mudar nada, não vai adiantar nada. Não vai adiantar absolutamente nada. E naqueles homens, naquela geração, não adiantou de absolutamente nada. E a história depois mostra, no capítulo 7, ali, que Deus culmina no dilúvio, exterminando totalmente a humanidade. Vamos voltar lá para Gênesis de novo. Versículo 4, também um versículo desafiador para a gente entender. Mas vamos lá. Naqueles dias havia Néfilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O que são esses Néfilins ali, que a nossa tradução, Nova Linguagem Internacional, né, a NVI, trouxe para nós a tradução Néfilins, que haviam Néfilins na terra. A palavra Néfilins, ela significa caídos, ou os que fazem cair. E alguns traduzem aqui como se fossem gigantes na terra, né? Que haviam gigantes naquela época, uma visão assim meio Senhor dos Anéis, né? O pessoal tem essa visão. Mas existem várias interpretações aqui para isso também, mas a que é mais aceita hoje em dia, quanto a o que significa os Néfilins, é que eram os homens poderosos do passado. Se você pode ver isso depois, em Números capítulo 13, versículo 33, também fala desses homens poderosos do passado. A Bíblia cita alguns desses homens poderosos do passado, aqui nos capítulos anteriores, e eram homens que impunham a sua vontade pela violência e pela força. Reis, homens, senhores feudais, que pela maldade impunham a força e dobravam os outros à sua vontade. Esses eram os Néfilins, homens poderosos. E diz que quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, nasceram mais Néfilins, nasceram mais homens poderosos. E aqui existe algo para a gente analisar e pensar, entender e meditar. Quando o povo de Deus se mistura com o mundo, dá origem a uma coisa estranha, que é a mistura da verdade com a mentira. E a verdade com a mentira, ela tem um poder de destruição muito intensificado. Quando diz aqui que esses homens, eles eram heróis do passado, homens famosos, não é muito pelo valor que eles tinham, que eram homens honrados, homens legais, mas sim que eram homens com um poder destrutivo muito grande, como uma bomba atômica. A bomba atômica é algo poderoso, mas poderoso para a destruição. Quando você mistura, então, esses dois conceitos, a verdade com a mentira, a capacidade destrutiva é muito grande. E os nossos dias é marcado por isso. Quantas teologias equivocadas estão misturando conceitos da Bíblia com o mundo e fazendo guarida no coração das pessoas. Tem se propagado muito nos nossos dias uma chamada teologia do coach, do sucesso, da alta performance, que é uma degeneração da antiga teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade dizia que Deus vai te dar todo o dinheiro do mundo. A teologia do coach hoje em dia diz que Deus vai te dar todo o sucesso do mundo, que você vai conseguir todos os seus objetivos, que você vai ser forte, bonito, vai ter tudo que você desejar a partir de uma programação neurolinguística. E dá aquelas pinceladas com os versículos bíblicos.
E no final fala que tudo isso é o que a Bíblia diz para nós. A capacidade de destruição disso é como uma bomba atômica nos nossos corações desesperados por ídolos. O coração do ser humano, ele gosta de coisa errada. Naturalmente nós temos um apreço por coisas erradas. E esse tipo de teologia tem se espalhado com muita propriedade entre o povo de Deus. Da mesma forma que aqui se espalhou no meio daquela linhagem santa o desejo pelas coisas do mundo, nos nossos dias acontece também muito disso. E fica um alerta aqui para nós. Versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Toda a inclinação, sempre e somente para o mal. Um coração caído, desde o despertar de manhã até a hora de dormir de noite. Somente coisas ruins em cima de coisa ruim. A maldade, ela tende só a crescer no nosso coração. Se é alimentada, a maldade só vai ladeira abaixo. Precipício chama precipício. E a humanidade estava se perdendo aqui nesse momento. E o texto continua. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Aqui o texto usa um termo chamado arrepender-se. Como se Deus olhasse, a gente lê esse texto e fala assim, mas Deus se arrepende? Como assim Deus se arrependeu, né? Deus não sabia, Deus foi pego de surpresa, né? Afinal de contas, se a gente lê a Bíblia, a gente vê lá em Números 23:19, que diz assim que Deus não é homem para que se arrependa. Como assim Deus se arrependeu? Em Malaquias 3:6, diz que eu, Senhor, não mudo. Como é que ele pode aqui ter se arrependido? O que Moisés está usando aqui nesse texto é um recurso literário chamado antropopatismo. É uma palavra meio difícil. Antropopatismo. Ele está usando uma linguagem que a gente consegue entender o que estava no coração de Deus. Vocês viram que eu até usei agora um antropopatismo também. Porque afinal de contas Deus não tem coração. Mas a gente começa a entender um pouco de como Deus se sentiu diante dessa depravação do ser humano, quando eu disse o que estava no coração de Deus. Então, quando a Bíblia fala aqui que ele se arrependeu, é que Deus diz assim que Deus estava indo por um caminho, mas Deus disse, por esse caminho não vai dar. Eu vou ter que ir por outro caminho. E esse outro caminho que Deus escolhe é o caminho de zerar com toda a vida que existe sobre a terra. Ele decide extinguir a humanidade. Diz ali na última porção aqui do que a gente está lendo. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e também os grandes animais e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Deus decidiu exterminar o ser humano. Porque, afinal de contas, a gente tem que entender isso. Deus tinha um compromisso com a semente. Um compromisso em enviar o Messias para solucionar essa questão do pecado da humanidade. E se Deus não intervisse dessa maneira, a linhagem santa estava comprometida. Tanto é que não havia mais ninguém no mundo que estava mantendo a adoração a Deus. Apenas um homem, chamado Noé. E a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Deus enxerga Noé. Deus enxerga que aquele homem ainda era uma fagulha, era um lampejo da palavra de Deus. Noé, ele seguia na adoração a Deus. Ele seguia sendo um homem justo, um homem que pregava a respeito de Deus. E Deus mostra benevolência para aquele homem e misericórdia para com ele. O que Moisés queria ensinar ao povo de Israel quando ele falou esse texto aqui? Qual que era a intenção ali, né, que Moisés tinha? Ele estava querendo mostrar para o povo de Israel um alerta. Ele estava querendo deixar alguns alertas para o povo. O primeiro alerta que Moisés queria deixar, mostrar para aquele povo ali que estava prestes a dominar a terra prometida, que eles eram da mesma natureza pecaminosa que os pré-diluvianos, que os homens lá de trás. Eles eram descendentes, né? Noé estava entre aquele povo. Nós somos descendentes de Noé. Todos nós compartilhamos dessa mesma natureza desses homens pré-diluvianos.
Basta a gente olhar para a própria vida e a gente vê que muitas vezes a maldade, ela vem do nada no nosso coração. Pensamentos cruzam a nossa mente que são nada louváveis. Se nós pudéssemos aqui por 5 minutos, todos nós aqui, vermos totalmente os pensamentos uns dos outros, tenho certeza que todos nós, sem exceção, passaríamos vergonhas de alguns pensamentos. Porque o nosso coração ele é depravado. Quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente tem uma tendência de pensar assim, puxa, aquele povo ali, olha quanta coisa errada eles fizeram, né? Nossa, olha, que bom que eu sou diferente. Ou quando a gente lê, por exemplo, a história de Adão e Eva, né? A gente fala assim, essa Eva, né? Por que ela foi comer da fruta? Se eu tivesse lá, eu pegava um pau e dava na cabeça da serpente. Às vezes a gente pensa isso. Pensa ou não pensa, né? Às vezes a gente fica indignado. O pecado do outro nos indigna muito, né? Mas aquele cara é um salafrário. Olha o que ele está fazendo de errado. Ah, mas olha, eu vou te falar. E fala que é crente ainda. Como que brilha, né, o pecado do outro. A maldade que o outro faz parece que é uma coisa assim. A gente não tem dificuldade de identificar. Mas o nosso pecado, aquilo que brota no nosso coração, a gente ignora. A gente finge que não está vendo. Mas todo nós passa uma régua aqui, ó, todo mundo. É todo mundo igual, meus queridos. Eu sou você, vai lá em casa ver. Eu e minha esposa, às vezes, quando a gente se desentende, vai falar com ela. Vocês acham que o Fabrício é legal? Ah, de vez em quando eu fico bravo. Minha esposa fala que quando eu fico, a minha boca treme, assim, ela sabe que eu tô bravo. É verdade, às vezes a minha boca treme lá em casa. Todo mundo é igual, meus queridos, diante de Deus. Que nem esse povo. Então Moisés estava querendo explicar isso para ele. E para o povo de Israel. E uma coisa bem importante que ele estava querendo explicar também para o povo de Israel. Povo de Israel, imagina Moisés falando assim. Povo de Israel, vocês vão entrar naquela terra prometida e ali tem 7 povos. Aqueles povos, vai ter gente de todo tipo. Vai ter até mulheres bonitas ali no meio daquele povo. Não pegue os seus filhos e deem em casamento para aquelas mulheres. Sabe por quê? Porque ano após ano aquela mulher vai engravidar. E ela vai ter um filho com os seus filhos. E junto com aquela mulher vai vir os conceitos da idolatria. E essa mulher vai começar a influenciar a cabeça dos seus filhos. Vai começar a te influenciar. Vai começar a trazer para dentro do seu lar conceitos que não são os conceitos de Deus. E daqui a pouco, meu amigo, você vai estar sacrificando aos deuses daqueles povos o seu filho. Pegando um bebezinho e queimando ele no altar para aquele povo. Não faça isso. Não se misture, não cobice. O pecado ele pode até parecer que inofensivo, mas no final ele dá na morte. Por isso que o povo de Israel tinha a incumbência de acabar com aqueles povos, de não se misturar. Deus, ele escolheu o povo de Israel para executar o juízo contra aqueles povos, da mesma maneira que Deus executou o juízo contra esse povo pré-diluviano. Não se misturem, não casem-se com os povos cananeus. Escolham pessoas para formar uma família que tenham a mesma fé que vocês. Não vai pelos olhos, não vai... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Beleza, ela vai a paz e passa rápido. Escolhe alguém feio, que feiura só aumenta. Brincadeira. Beleza passa, meus queridos, ela passa. Às vezes a gente está tão apaixonado, olhando, ai meu Deus, é tudo de bom, mas no final vira num caco velho. Para com isso. Gente, não cai nessa armadilha, gente. Não cai nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. E não só estamos falando aqui de casamento, estamos falando de tudo. Trabalho, da nossa vida, da maneira como a gente vive. Não seja seduzido. Ah, mas olha, aquela maneira de fazer os negócios. Ninguém vai ficar sabendo, mas vai dar mais dinheiro. Vai ser bom aquilo lá, ninguém nem vai ficar sabendo. Não vai por esse caminho. No final, caminho de morte. Toda vez que o povo de Deus cobiçou as coisas que eram do mundo, o final foi devastador. Foi devastador. Moisés está ensinando isso àquele povo ali. Toda vez que a igreja vai por esse caminho, ela perde a sua identidade. Como é que você vai falar que você é crente se você está com a vida toda errada? Como é que você vai falar? Como é que você vai perder o seu testemunho? Vai perder a sua voz? Vai perder a sua santidade? A sua relação com Deus será interrompida.
E isso se propaga para as próximas gerações. Para as próximas gerações. Se propagando. E é impressionante como que o pecado ele tende a se propagar. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não podemos fazer amizade com o mal. Dizer que é tudo bem o mal na nossa vida. Estamos nesse mundo, mas estamos aqui de passagem, meus queridos. A gente não vai conseguir cortar as relações totalmente com o mundo, por assim dizer, com as pessoas e tudo mais. Mas o que você pode é romper, fazer um pacto com as coisas ruins do mundo. Isso a gente pode fazer. Falar assim, eu sou seu amigo, mas eu não faço as coisas erradas que você faz. Se ele quer fazer, que ele faça a coisa errada. Mas eu não vou fazer junto. Isso é você não fazer amizade com o mundo. Ame as pessoas que não são do nosso convívio, mas coloque esses limites, não ultrapasse esses limites. Outro ponto aqui que Moisés estava mostrando para aquele povo, que Deus ele é paciente, mas existe um limite. Existe um ponto em que o juízo de Deus recairá sobre todo aquele que infringir isso. Aquela geração de Noé, ela teve a advertência, ela teve o tempo, 120 anos para se arrepender, teve a pregação, teve a misericórdia, e mesmo assim, todos eles pereceram, todos eles morreram. O próprio Senhor Jesus falou algo muito impactante para nós, e eu quero finalizar com esse texto aqui para a gente ficar pensando nele. Mateus 24, 37. Vamos ler lá. Mateus 24, 37. Palavras do próprio Senhor Jesus, tá bom? Diz o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todo. Presta atenção agora. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O nosso Senhor Jesus vai voltar um dia. Nosso Senhor Jesus vai voltar. E como Ele vai nos encontrar? Como Ele vai encontrar eu no meu coração? Preparado para me encontrar com Ele? Ou vai pegar de surpresa, como o Senhor Jesus falou aqui, que os pré-diluvianos foram pegados de surpresa? Eles achavam que não ia dar nada, que o juízo de Deus nunca chegaria sobre a vida deles. Mas um dia chegou. E um dia há de chegar o juízo de Deus sobre toda a humanidade. Quer seja na volta do Senhor Jesus, quer seja no dia em que nós vamos partir desse mundo. Então, um dia, meu querido e minha querida, eu tenho uma notícia para te dar. O seu olho se fechará pela última vez e não vai abrir novamente. Um dia a morte tocará todos nós. E o que a palavra de Deus diz é que nós vamos estar diante do nosso Deus e vamos prestar conta de toda palavra que saiu da nossa boca. E a Bíblia ela é muito clara. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, mas também é um Deus de juízo. Também é um Deus de juízo. E o amor e a misericórdia de Deus se derramou para nós através de Jesus Cristo. E porque Ele morreu naquela cruz, nós podemos ter esperança diante da morte e diante da vida eterna que está diante de nós. Como que está o seu coração nessa noite? Que lições você tirou disso que a gente estudou juntos aqui? A Bíblia, às vezes dá a impressão que ela é muito grossa, né? Ela é muito grande, até fiz questão de trazer essa aqui, que é uma Bíblia de estudo, né? Que às vezes a gente tem até preguiça de ler tanto a Bíblia, e a gente passa muito por sobre ela, assim, não aprofunda nos textos, nos capítulos, estudando. Eu quero deixar um desafio para você. Lapide a palavra de Deus, coloque ela na sua vida. Mais do que conhecer a Bíblia, deixe que a Bíblia mude a sua caminhada. Deixe que a Bíblia leia as suas atitudes, leia as suas reações, leia os seus relacionamentos. Deixe que a Bíblia conduza a maneira como você conduz os seus negócios, a maneira com que você lida com seus filhos, a maneira com que você namora. Deixe que a Bíblia conduza a maneira como você escolhe o seu cônjuge. Deixe que a Bíblia conduza a sua vida. Nós somos o povo de Deus, nós somos a continuidade desse povo, dessa semente santa de Deus, que tem nos nossos lábios a proclamação da palavra de Deus. Como que Deus vai te encontrar quando Ele voltar? Porque Ele vai voltar.
pré-diluvianos achavam que não ia acontecer o dilúvio, e aconteceu. E Cristo falou que Ele vai voltar um dia para nos buscar. E você pode ter certeza que cedo ou tarde, os céus vão se abrir e nós vamos nos encontrar com Ele. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos colocar diante do nosso Deus o nosso coração. Deus e Pai, obrigado, Pai, por essa palavra, por esse texto. Um texto tão interessante, com tantas nuances legais, Pai, para a gente entender. Mas, Pai, é desafiador para a gente, Pai, porque a gente se enxerga nesse texto, Pai. A gente se enxerga muitas vezes cobiçando aquilo que não era para a gente cobiçar. Que nem a Eva cobiçou no Jardim do Éden a fruta, ó Pai, que não era para ela cobiçar, Pai. Deus, tenha misericórdia de nós, da minha vida, de cada um que está aqui, Deus. Nós pedimos perdão ao Senhor pelo nosso caminhar, Pai. Pedimos que o Senhor mude, que o Senhor venha e nos inspire, Pai, nos transforme pelo toque do Teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado por a oportunidade que eu tive de sair da minha casa hoje, vir até aqui, Deus. Foi um privilégio muito grande compartilhar da Tua palavra, Deus. É em nome de Jesus que oramos. Amém.